Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira, 26 de janeiro, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Leia diz para a Júlia que ela vai cuidar dessa casa, dos bois, das fazendas, de tudo, e ninguém vai impedir ela. Lia diz para a Lurdinha que na casa dela ela não sentava na mesa. Lurdinha diz que agora ela senta porque ela não é empregada de ninguém. Bentão diz para Lia que Lurdinha é a secretária deles. Aparício diz que eles promoveram Lurdinha. Eu tô vendo que vocês estão com o mesmo costume que o meu pai tinha de fazer os empregados se sentarem à mesa. Zé Bento diz para Lia que ela está falando como se o pai dela estivesse morto. Lia diz que ela não quer acreditar nisso. Aparício pede para mudarem de assunto. Otávio diz para Jeremias e para Judite que ele não ouviu mais falar nada sobre o Rei do Gado. Jeremias diz que já esqueceram do assunto. E aquilo lá é rei coisa nenhuma? Judite diz para Jeremias que parece que ele não tem sentimento. Que sentimento, Judite? Se eu odiei os mezengas a minha vida inteira, por que eu vou chorar agora que um deles está morto? Otávio diz que seria muita hipocrisia. Eu não estou rindo à toa porque o Bruno Mezenga bateu as botas, mas também não vou ficar me lastimando por causa disso. Judite diz que Bruno deixou os filhos dele bem na vida. Jeremias diz que não sabe por quanto tempo. Otávio pergunta para Jeremias se ele acha que os filhos do Rei do Gado vão querer vender os bois. Eu aposto que sim, e eu vou ser o primeiro a comprar. Judite pergunta para Jeremias se ele vai comprar os bois deles. Vou, Judite, vou comprar os bois, as fazendas, tudo que eles tiverem para vender. Otávio diz que agora tem a tal Luana. Jeremias diz que ele não cai mais nessa. Ele vai fazer o que ele sempre teve vontade de fazer, de deixar a herança dele para os empregados. Leia diz para Ralph que ela está assumindo os negócios do marido dela e pede para ele não ficar mais ligando para lá e deixar que ela ligue para ele. Ralph pergunta se o marido dela já foi dado como morto. Ela diz que não, mas os negócios dele continuam andando e o filho dela não está dando conta. Leia diz para Ralph que ela depositou o cheque que ele deu com o dinheiro dela e ela conta com esse dinheiro, que tenha fundos. Ralph diz que ela pode confiar nele. Eu quero confiar, Ralph. Leia torna a dizer que Bruno tem que estar morto. Ralph diz agora ela tomou coragem para colocar a mão nessa grana toda. O Rei do Gado, nessa você se deu mal. Você vai ver quantos boizinhos eu vou vender por tabela. Lurdinha conta para Zé Bento que ela ainda é virgem e ele fica todo sem graça. Lurdinha jura que ela ainda é virgem. Zé Bento pergunta por que ela está jurando se ele não está perguntando nada para ela. Eu achei que você ia gostar de saber. Eu nunca tive ninguém, eu nunca gostei de ninguém nessa vida. Ele pergunta por que ela está se guardando. Lurdinha diz, para alguém que possa me levar de braços dados para uma procissão. Ele manda ela parar com isso. Eu sou romântica, ora, eu vou fazer o quê? Ele diz, tá bom, vai dormir. Você me vem com cada conversa. Lurdinha fica pensando, quem é que machucou o coração desse grandão? Zé do Araguaia diz para a Leia que foi muito bom ela ter ido lá. Leia pergunta como ele está se arranjando por lá. Zé diz que ele teve que vender uns bois para o frigorífico para poder pagar os peões da fazenda. Ela pergunta quantas cabeças. Ele diz 100 cabeças, porque tinha que sobrar um dinheiro para as despesas da fazenda. Leia pergunta quanto dá em dinheiro 100 cabeças de boi. Zé diz que está tudo anotado. Ela diz que quer ver as anotações. Zé dá para ela as anotações. Leia pergunta se é assim que ele administra a fazenda. É como eu sei, dona Leia. Ana diz que Bruno anotava tudo no computador dele e ele nunca se queixou de nada. Zé diz que ele não é homem de muita instrução, ele só sabe mesmo lidar com os bois. Leia pergunta sobre o dinheiro que Bruno vendia para o frigorífico, onde ia parar, como chegava nas mãos do marido dela o dinheiro. Ana diz que isso ela tem que perguntar lá no frigorífico. Leia pergunta por que ela está dizendo isso. Porque o frigorífico era do seu marido. Leia diz do meu marido? Eu acho que a senhora não está sabendo bem o que a senhora tem. Júlia e Dimas falam da família Mezenga. Ela diz a mãe se mandou para a fazenda do marido. A filha foi atrás da dupla faminta. Dimas diz para ela não debochar porque os caras estão fazendo sucesso. Sorte do Aparício que não vai mais precisar juntar 10.000 cabeças de boi. Eu fico imaginando
A dona Leia, que odeia o fedor de bosta de vaca, correndo aí às fazendas do marido. Dimas acha graça e diz que ele fica imaginando a dona Leia com toda aquela frescura conversando com Zé do Araguaia. Júlia diz que se bobear, ela se deita com ele. Imagina a madame lá no meio daqueles peões. Dimas diz, aí o patrão levanta do túmulo de vez. Júlia diz, que túmulo se ele morreu no meio do mato? Dimas diz, coitado, que Deus o tenha. Leia debocha da comida de Dona Ana, dizendo que ela vai ter que mudar o tempero dela. Dona Ana diz, então mudo eu. Leia diz que ela não está entendendo que agora quem a patroa é ela. Então a senhora arranje outra empregada, porque eu não lhe sirvo mais. Zé fica preocupado pelo que Dona Ana fez. Leia pergunta para Zé do Araguaia o que foi isso. Zé diz que Bruno gostava muito do tempero de Dona Ana, pois o seu Bruno está morto e faça sua mulher entender isso. A senhora me desculpe, mas com o dinheiro dos bois que eu vendi deve sobrar algum para a senhora acertar as nossas contas. Leia olha para ele e ele olha para ela sério. O senador vai para o acampamento dos sem terras e Regino pede que todo mundo preste bem atenção no que o senador tem para dizer. Rosa debocha do senador dizendo para Liliana que o pai dela virou defensor dos marginalizados. Liliana pergunta por que o pai dela se meteu nessa. Rosa pergunta por que ela está com o filho de um marginal na barriga. O meu filho não é nenhum sem terra, mãe. O meu filho vai ter todas as terras desse mundo. Rosa pergunta do que ela está falando, o que foi que ela e o pai dela andaram conversando. Sobre o direito que o meu filho vai ter, mãe. Regino diz para o senador que ele tem a palavra. Ele agradece e fica olhando para um monte de crianças sem terras sofrendo, e ele fica triste com essa cena. Ele diz que ele quer que fique bem claro que ele não foi lá para fazer discursos, ele foi lá para ouvir eles. Mesmo porque de discursos e promessas vazias os senhores e senhoras devem estar cansados, e que ele também não foi lá para pedir votos, que é o que a maioria deles deve estar pensando. Regino diz que ele não precisa ficar se explicando. Obrigado, Regino. Eu não notei armas nesse acampamento. Isso é um fato que me deixa tranquilo, Regino. Regino diz que as armas deles são as ferramentas de trabalho deles. O senador diz que somente para isso elas devem ser usadas. Sinceramente, de coração aberto, ele foi lá para ouvir eles e tentar entender também como é que eles conseguem viver e sobreviver nesse acampamento enquanto esperam as terras que tanto desejam. Um deles diz que nunca dão pra gente. O senador diz que parece que tem um empenho do governo, mas que também tem interesses ao contrário. E o problema não é tão fácil assim de resolver. Regino diz que é a falta de vontade política. O senhor veio aqui para defender o governo? Ele diz para ela que ele não está lá para falar em nome do governo. Ele quer deixar bem claro que ele é oposição. Veio defender latifundiário, senador? Ele diz que se a conversa for ficar nesse clima, ele encerra por lá o que ele veio fazer. Regino diz, não, senhor senador, por favor, prossiga, desculpe. Obrigado, Regino, mas de agora em diante eu prefiro só ouvir. Regino pede desculpas e diz que está cada vez mais difícil segurar esse povo, porque eles já não estão acreditando em mais nada. O povo fica gritando, queremos terras. Leia diz para Zé do Araguaia e Dona Ana que ela não quer discutir com eles como o marido dela se dava com eles, porque acontece que ele está morto e ela que tem que tomar conta dos negócios agora. Zé diz que Bruno confiava muito neles. Dona Ana diz, nunca reclamou da minha comida. Isso não vem ao caso agora, Dona Ana. A senhora me faça o favor de, quando voltar aqui, trazer uma cozinheira lá de Ribeirão, porque eu não vou ficar aqui não. Zé pede para a Dona Ana ficar calma. Leia diz que por enquanto ela não está mandando ninguém embora. Zé diz que por enquanto eles vão ficar por lá porque eles desconfiam que o seu Bruno esteja vivo ainda. Eu não fico. Ei, fica quieta aí, minha fresca. Leia diz para Zé do Araguaia que ela quer saber quantos bois e bezerros tem lá e para onde ia o dinheiro quando ele vendia essas boiadas. Ela quer saber de tudo porque ela tem que tomar pé dessa situação. Zé diz quantos bois tinha aqui, o seu Bruno sabia de qual é salteado, porque ele colocava tudo no computador. Agora o dinheiro lá do frigorífico eles depositavam tudo na conta dele. Leia pergunta de que conta, qual banco?
Zé diz que disso ela vai ter que se informar no próprio frigorífico. Mas como o frigorífico mandava esse dinheiro para pagar as contas? Zé diz que o próprio frigorífico pagava ele porque ele nunca teve conta em banco na vida dele. Leia diz: ele era dono do frigorífico e eu não sabia. Dona Ana diz que ela acha que ela não sabe de muitas coisas. E Dona Ana quer ficar quieta lá no seu canto? Eu não tô aguentando essa conversa. Leia pergunta como ela faz para chegar nesse frigorífico. Zé diz que eles iam lá a cavalo. Leia diz que não anda a cavalo. Dona Ana grita, então vai a pé. Zé acha graça e pede desculpas para Leia, dizendo que a Dona Ana está braba. Leia fica pensando no que ela vai fazer.